Boa noite. Queridos, é com muita alegria que estamos aqui nos reunidos para adorar o nosso Deus, cultuar o nosso Deus e render graças, ações de graças ao nosso Deus, que tem sido misericordioso, bondoso, longânimo com todos nós, né? E vindo para cá eu estive pensando, enquanto que vai chegando o final do ano, não sei se acontece com vocês, mas parece que as forças vão se esvaindo, né? E muitos de nós, às vezes, cai no desânimo de fazer a obra de Deus, né? Por causa desse cansaço que a vida traz sobre nossas vidas. Mas também muitos desses desânimos vêm porque a gente tenta fazer a obra de Deus baseado nas forças nossas. Enquanto nós estivermos buscando fazer a obra de Deus baseado nas nossas forças, nós chegaremos sempre cansados no final da jornada. Devemos lembrar sempre que é pela graça de Jesus que nós seguimos nessa caminhada. É Ele que nos fortalece. Então vamos nos reanimar, né? Final de ano é momento de balanço, né? Todo mundo gosta de fazer o balanço da sua vida, ver o que ficou a desejar. E muitas vezes nós fazemos isso com as nossas vidas financeiras, fazemos isso com a nossa vida secular, de maneira geral. Mas muito pouco fazemos isso na nossa vida espiritual. E vem ano novo, né? Passa como algo mágico, né? Vai passar o ano e tudo vai melhorar. E muitos ainda sentam e planejam como vai ser o ano que vem. Será que nós temos planejado a nossa vida espiritual? Será que nós temos buscado nos fortalecer, nos reanimar no Senhor para aquilo que Ele quer usar cada um de nós? Então vamos ter um momento de oração e pedir a Deus perdão por tantas vezes colocarmos as nossas coisas antes das coisas de Deus. Enquanto a palavra diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas de acordo com a vontade soberana dele. Então vamos ter um momento de silêncio para a gente buscar a face de Deus, pensar um pouquinho no que a gente pode pedir perdão para Ele e o que a gente pode melhorar. Não somente agora, para o final do ano, mas para o ano vindouro. Temos muito trabalho, né, pastor? O ano que vem, muitos sonhos, muitos planos, né, Tácito? E Deus requer de nós empenho, mas consciência de que não é pelas nossas forças, e sim pela graça dEle, pela misericórdia de Deus, que vamos alcançar o alvo que Ele mesmo colocou para nós, né? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui diante do Senhor para prestar-lhe culto a Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Deus soberano, que governa todas as coisas. Nada que acontece na nossa vida, debaixo do sol, acontece sem que o Senhor tenha planejado, permitido. E nós estamos aqui confiantes, porque sabemos que devemos ao Senhor por causa da salvação que nos foi dada, pela vida que nos foi dada. E estamos agora diante da batalha, diante da guerra, que é a nossa vida, que é essa realidade na qual estamos inseridos, como o rei Josafá diante dos seus inimigos,
que estabeleceu cantores enquanto o Senhor agia, definindo a guerra, definindo a batalha. Nós estamos batalhando, Senhor, em culto ao Senhor, disciplinando o nosso coração, colocando os nossos joelhos no chão, voltando a nossa mente ao Senhor, porque sabemos que dependemos exclusivamente do Senhor. Receba o nosso culto, ó Deus. Somos pecadores e por isso fazemos isso em nome de Jesus, que foi quem prestou o culto perfeito, o culto aceitável. Então nos chegamos a Ti, ó Deus, como igreja, como Teu povo, para reconhecer a Tua grandiosidade, a Tua soberania, o Teu poder e a grande redenção que nos foi operada, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor por essa bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, abrirem no Salmo 134. Salmo 134. Nós vamos ler conjuntamente. Tem como título, Convocando o Culto Vespertino, Cântico de Romagem. Leamos. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Convido o grupo de louvor para entoarmos cânticos. Os irmãos que têm seus dízimos e ofertas podem aproveitar o momento de cânticos para fazer a entrega. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Vamos cantar o hino 42, O Grande Amor de Deus, do HNC. E eu gostaria de dar um destaque à última estrofe, que diz: tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Então, Paulo diz aos Coríntios que o amor de Cristo nos constrange
E é isso que ele está dizendo aqui, que a prova, né, mostrada na cruz nos insta a confiar nos méritos do nosso Salvador. E é por isso que nós chegamos em culto com confiança, porque não chegamos no nosso próprio nome, mas no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, deu-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tu és soberano sobre a terra. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo do início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A igreja pode assentar-se. Queridos, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós daremos hoje continuidade, depois de uma breve pausa, né? Nós tivemos aí algumas semanas de pausa na exposição da Epístola de Paulo aos Coríntios, e hoje nós retomamos a exposição no capítulo de número 11. Nós leremos dos versos de 2 até o verso de número 16. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, dos versos 2 até o verso 16. Vamos orar mais uma vez, clamar a Deus que fale no nosso coração, por meio da leitura e da exposição da sua palavra. Santo Deus, eis-nos aqui diante da tua presença. O anseio do nosso coração é ouvir a tua voz. Ó Deus, que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor traga iluminação ao nosso coração, para receber a tua palavra, ó Deus, e para entendê-la. Nós somos pequenos, falhos, e a tua palavra é santa e elevada demais, de modo que nós necessitamos do auxílio do teu Espírito para compreender e para ouvir a tua palavra com fidelidade. Fala conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versos 2 a 16, diz assim a santa palavra do Senhor. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Queridos, esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, nós temos aqui Paulo trabalhando e falando com a igreja. A partir de agora ele inicia uma série em 1 Coríntios falando sobre o culto. Então, até o capítulo 10 que nós vimos, Paulo tratou para essa igreja uma série de questões com relação a pecados, a idolatria, com relação à liberdade cristã, se pode ou não pode comer comida sacrificada a ídolo. Uma vez que a cidade de Corinto era uma cidade extremamente complicada, uma cidade onde toda a cidade era idólatra, pessoas que consagradas, né, e adoravam ídolos. E aí você ia no açougue, né, as carnes que sobravam lá do sacrifício, nos vários templos que existiam na cidade de Corinto, sobrava a carne, e era tudo carne de primeira, né? Então nós estamos falando aí, a carne do sacrifício era o melhor animal que era oferecido. E aí o povo comia aquela carne lá no sacrifício ao Deus, então um banquete era dado, e aí o que sobrava ia para o açougue, e era vendida. E aí, pode comprar a carne no açougue de animal sacrificado? Outra coisa, sobrava, e o adorador do falso Deus, ele fazia um churrasco na casa dele depois, falava assim, e essa carne que sobrou do sacrifício, pode comer na casa dele?
E aí então Paulo vai mostrar e vai falar com aquela igreja de Corinto que nesses casos, né, tanto no açougue quanto na casa do adorador, caso você não tenha conhecimento, não haveria problema. Entretanto, se você tiver conhecimento, não faça, por uma questão de consciência. Né? E agora, no capítulo 11, do capítulo 11 em diante, ele vai trabalhar a questão de culto. E agora, como se portar no culto? E aí, o capítulo 11 é um capítulo difícil, né? Alô? Tratando de véu, né? E aí? Deve ou não deve usar o véu? Deve ou não deve usar véu, né? Será que a gente, aqui na Esperança, vamos ter que começar a trazer o véu para a igreja, né? E aí colocar o véu? Será que mulher não pode cortar o cabelo curto? Que Paulo falou aqui, que a mulher, né, tem que usar o cabelo comprido. Será que homem não pode ter cabelo comprido? Né, que ele falou que aqui é vergonhoso. O que Paulo quer dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 11? Ele está falando de culto. E, de fato, a preocupação de Paulo no capítulo 11 é ensinar a igreja a cultuar da melhor maneira, entender o propósito do culto e como nós devemos nos achegar a Deus. E a nossa sociedade hoje, ela sabe ou entende muito pouco do culto. E se preocupa muito pouco em compreender como cultuar a Deus. Queridos, Deus deseja ser adorado. Deus nos criou para adorá-lo. É fato que quando Deus nos cria, Ele coloca no nosso coração a sede e o anseio pela eternidade, de modo que nós temos um coração religioso. Veja, o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é criado simplesmente para ser autônomo. Deus não nos criou para sermos autônomos, nem em relação ao próximo, no sentido que nós somos seres sociais, e nós temos necessidade de amar, nós fomos criados para amar. Então nós fomos criados para amar o nosso próximo, mas mais do que isso, Deus colocou uma sede ainda maior de amor a Deus, de modo que nós fomos criados para adorar, nós somos seres adoradores. A essência do nosso ser, a essência do nosso coração é adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós cumprimos o propósito porque nós fomos criados. E o homem, enquanto não adora a Deus, não encontra saciedade. Ele não encontra quietude para a sua alma não se sacia. Então ele fica buscando e ele adora outras coisas. E ele começa então a procurar em outros lugares, em outras coisas, uma forma de se saciar. E aí ele se curva diante de tudo e de todos. De modo que uma questão que nós devemos compreender é diante do que, ou de quem os nossos joelhos estão dobrados, porque nós sempre adoraremos algo. Seja pessoas, sejam coisas, seja o dinheiro, seja o futebol, sejam falsos deuses, ou seja o único Deus verdadeiro. Nós sempre estaremos curvados diante de algo. E uma vez que o homem foi criado para adorar, então esse homem ele vai criar uma série de cultos, tudo é culto. E aí, normalmente o que acontece com o adorador é que o adorador, ele normalmente quer adorar algo que lhe seja conveniente. Então, se me custa muito, eu não gosto. Ou se não é da maneira que me agrada, eu não gosto. E hoje nós temos culto para todo tipo de gente. Hoje nós temos culto sendo oferecido para todo tipo de gosto. Se você procurar por aí, é possível que você encontre até culto pet. A igreja, o pastor, vamos fazer o culto pet. Por quê? Porque meu animalzinho de estimação, eu quero trazer ele para a igreja também. Por que ele não pode? O animal não adora. Você não vai ver nenhum animal com esse desejo no coração de adorar. Você não vai ver o culto dos macacos. Não tem a igreja dos cachorros. Apesar do cachorro de vez em quando entrar na igreja, né? Porque a porta está aberta e ele entra. Mas ele não tem essa de adorar. Eles não têm sede por adorar. Eles não têm um espírito vivo que busca a Deus. Mas o homem tem. Esse homem, ele sempre vai se curvar diante de algo. E aí, com relação ao culto, você tem esses cultos de tudo quanto é tipo e gosto. Mas, segundo a Escritura, como que Deus deseja ser adorado?
É só porque a gente se reuniu e falou que o culto é para Jesus, ele aceita? Porque a igreja está reunida e está cantando música, e a Bíblia está sendo aberta, significa que esse culto é para o Senhor? Não, não necessariamente. Então, o culto tem que ser oferecido da maneira que Deus aceita e da maneira que Deus prescreve para nós. Então, a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar, no verso 2, ele vai dizer: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. E aqui ele está falando com relação ao culto, ele está dizendo: olha, vocês se lembram das tradições e daquilo que eu passei para vocês, de como as coisas devem ocorrer. E agora, então, ele começa a lembrar essa igreja dessas questões. Então, em primeiro lugar, o que nós como igreja entendemos do que é o culto? O culto é um momento de adoração a Deus, e aí nós precisamos entender que há 3 momentos de culto na vida do crente. Em primeiro lugar, o culto individual. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz que a nossa vida é um culto. A Bíblia diz que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, e que vocês, antes disso ele vai dizer que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então o nosso corpo como culto a Deus, como sacrifício vivo. No Antigo Testamento o sacrifício era morto. No Novo Testamento nós somos um sacrifício vivo, uma vida de culto, e eu então cultuo a Deus diariamente. Eu, pastor Daniel, tenho meu culto a Deus individual. Eu adoro a Deus. E às vezes esse culto a Deus, eu vou prestá-lo em um determinado momento que eu vou sentar, vou ler a Bíblia, vou adorar a Deus, vou meditar na palavra do Senhor, vou cultuar a Deus sozinho, no silêncio, eu e Deus. Às vezes esse culto, eu vou prestá-lo em diversos momentos. E a Bíblia vai dizer que, na verdade, esse culto a Deus não pode cessar. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Então eu tenho que iniciar na segunda-feira de manhã orando a Deus, e terminar orando a Deus, a minha vida como culto. E Atos capítulo 2, versos 42 e 47 mostra a igreja como uma vida de culto, dizendo que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações. Ou seja, a igreja ela não se reunia para cultuar, mas a vida dela era um culto. Então, diariamente, nós devemos cultuar a Deus individualmente. Em segundo lugar, nós temos o culto doméstico. Deus nos chama e ordena para nós que nós nos reunamos nas nossas casas, juntamente com os nossos filhos, para adorar a Deus. E esse culto doméstico, ele deve ser, de fato, constante. Então, não é simplesmente uma vez por semana, mas diariamente, mas rotineiramente, eu me reuni com a minha família em um momento. E aí não precisa ser, de fato, nesse caso, o individual é você e Deus sozinho. Agora, como família, abrindo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, compartilhando das coisas de Deus um com o outro, com a família, orando uns pelos outros. Então, esse momento de culto, esse momento de adoração, Deus abençoando o lar. A família, então, tendo esse culto a Deus. Isso é o culto familiar. Mas existe um terceiro culto. E veja, o culto familiar precisa ser restaurado na nossa sociedade, para que, de fato, as nossas famílias sejam novamente fortes. Porque as famílias estão em pedaços, porque relegaram e deixaram de lado o culto doméstico. Querido, estabeleça o culto doméstico no seu lar. Estabeleça a adoração a Deus na sua casa. Não deixa o centro da sua casa ser o Netflix, não. Não deixa o momento de família ser cada um no celular, não. Tem um momento da família para ler a Bíblia, para orar junto, para meditar na palavra de Deus juntos. Isso é extremamente importante para o seu lar. Mas existe um terceiro momento que Deus estabelece de culto para nós, que não é o culto individual e tampouco familiar, mas é o culto solene, é o culto congregacional. Deus estabelece que a sua igreja o adore, isso desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento nós temos Deus estabelecendo que o seu povo se apresente diante dele e que seu povo o adore, e agora comunitariamente. E esse culto comunitário, ele deve ser prestado a Deus, não segundo as imaginações dos homens,
mas à luz da palavra de Deus. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, sobre o culto, no parágrafo 1º, é dito assim para nós: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo coração, de toda alma e de toda força. Mas um modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e não limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem mesmo sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Ou seja, o culto congregacional, o culto estabelecido por Deus para a sua igreja, é um culto segundo a palavra. Eu não posso simplesmente no culto querer fazer as coisas conforme as imaginações dos homens. Então eu estabeleço um culto que seja agradável. Não, pastor, vamos fazer um negócio no culto. Vamos ter o momento do street dance, está na moda. E aí, na hora do culto, né, se a gente bota os meninos para fazer um street dance, e vai ser bonito demais, pastor. E, nossa, a igreja vai encher, você vai ver. Né, e tudo mais. E aí você põe a dança no culto, street dance ou a dança que você quiser. Tem balé, Sara ia gostar, né? Nossa, vai ser o culto da bailarina. E aí você bota o culto do rap. Aí tem o culto do rock. Tem o culto do sei lá o que mais. O que a Bíblia diz? Esse culto tem que ser agradável a quem? A Deus. De modo que o que Deus prescreve para nós na sua palavra, o culto é segundo a Escritura. Nós temos um culto em espírito e em verdade é de acordo com a palavra, e nós não simplesmente fazemos um culto segundo as imaginações, segundo as modernidades ou as inovações, ou para a gosto do freguês, para agradar o adorador. Então o que está na moda? O que atrai mais? Veja, a nossa igreja, apesar dela ser meio tabernáculo, né, tudo aqui é móvel, a gente não tem nada muito fixo, mas há coisas no nosso culto que de fato comunicam. Então, quando nós nos reunimos, nós não temos, por exemplo, a questão dos paramentos. Nós estamos falando de roupa, né? Então, quando você vê o pastor aqui na frente de terno e gravata, isso comunica. Então, por que é de terno e gravata? Porque é com reverência. Não é de qualquer maneira que nós nos achegamos a Deus, e a palavra de Deus deve ser tratada com seriedade. Então não é um palhaço que vem aqui fazer stand-up comedy, mas a palavra de Deus é pregada com temor, com tremor, com reverência. O culto deve ser prestado dessa maneira. O ambiente é claro. Não há um foco aqui. A ênfase, de fato, não é no palco, como se as pessoas viessem para assistir o culto. Não, eu venho para adorar, eu venho para participar do culto. A letra é projetada para que todos cantem, não é um grupo aqui cantando para ser visto, é a igreja adorando a Deus. De modo que, biblicamente falando, esse culto a Deus é um culto comunitário, é um culto que é vertical. A igreja adora, a igreja cultua a Deus, por isso que nós cantamos de maneira plural, e por isso que nós oramos. Ao orar aqui na frente, nós não oramos de maneira singular. Santo Deus, eu te adoro. Eu não, nós estamos aqui orando como igreja. Nós te adoramos, Senhor. Santo Deus, venha sobre nós. Santo Deus, perdoa os nossos pecados. Então, quando alguém está orando aqui pedindo perdão ou iluminação, ele está orando pela igreja. Uma pessoa ora e toda a igreja diz amém. Por isso que no culto não tem clamor. Porque não é um momento de adoração individual. A adoração individual é na sua casa. Aqui é comunitário. Então, uma pessoa ora, todos ouvem e concordam. Ou, dependendo, você não concorda. Né? Você fala, não, isso aí é misericórdia. Né? Mas você ouve e essa pessoa ora representativamente. E nós ouvimos a palavra. E Deus, então, fala conosco, de modo que o culto é vertical. Não existe horizontalidade no culto. Então não existe centro no homem. Quando é que nós fazemos o acolhimento? Antes do culto. Nós não fazemos, não tem essa no meio do culto, de vira para o seu irmão e fala.
Não tem essa horizontalidade. O culto agora é Deus falando comigo. Eu ouvindo a palavra de Deus. Eu adorando a Deus. Como um. Eu e meu irmão adorando a Deus. Então, essa é a visão da Escritura. Não um culto que é dialogal. Deus fala, nós respondemos com adoração, com louvor, com culto. E o culto é cristocêntrico, o culto é centrado na pessoa de Cristo. Ele é o centro do culto, o centro da palavra, o centro da adoração, não o homem. Não o homem. Então Paulo está expondo para a igreja de Corinto sobre a importância do culto, sobre o que é o culto. E agora, então, quando ele tratar do véu, a ideia é falar sobre autoridade, não sobre uso e costume. E é importante a gente entender nas Escrituras que a Escritura não vai impor para nós usos e costumes. A Escritura vai impor para nós, com relação ao culto, princípios. E é isso que nós seguimos na igreja presbiteriana, o princípio regulador do culto. Nós seguimos princípios. Nós não seguimos regrinhas. Nós seguimos princípios estabelecidos e não seguimos usos e costumes. Por exemplo, terno e gravata é algo que é necessário para o culto? Não. Se amanhã ou depois não tiver terno e gravata, não vai ter culto? Não, vai. Se eu estiver lá uma outra cultura, então eu preciso de terno e gravata para adorar? Não, às vezes a roupa lá que denota reverência seja outra, que denota seriedade seja outra. Né? Principalmente no lugar quente, terno e gravata é um negócio mais complicado. Na África, né? Eu vou ser missionário na África. Vou lá de terno e gravata? Não precisa, meu irmão, não precisa. Né? Nem aqui. A ideia é comunicar a seriedade, a reverência. Né? Então, nem aqui precisa ser necessariamente terno e gravata, mas o que comunica nesse sentido. Né? E aí, quando Paulo vai trabalhar a questão do véu, a ideia é justamente o que comunica a questão de autoridade para aquela cultura. E aí ele vai usar como base, em primeiro lugar, a questão do papel do homem e da mulher na família e no culto. Por que acontece em Corinto? E Corinto estava cheio de modernidade. E Corinto agora estava querendo modernizar no culto. E agora, em Corinto, o pessoal estava querendo inovar na igreja. Eles estavam querendo ser a igreja mais moderninha. Em que sentido? A igreja de Corinto recebeu muitos dons. Então, foi uma igreja agraciada com muitos dons espirituais. O que tinha em Corinto? Homens e mulheres que oravam em línguas. E o povo gostava de orar em línguas lá. O culto lá era animado. Então, no meio do culto, você tinha gente falando em línguas lá em Corinto. Mais do que isso, o que você tem em Corinto? Gente que profetizava. Então, você não tem só gente que fala em línguas. Você tem gente na igreja de Corinto que profetizava. Então, ele trazia... E o que mais? Homens e mulheres que profetizavam. E aí, agora, veja, Deus derramou dons sobre a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto recebe esses dons espirituais, línguas e profecias, indistintamente, homens e mulheres. E aí, então, o que acontece? No meio do culto, aqueles irmãos, eles, ao orarem, né, então um irmão levanta, como que acontecia normalmente? Um irmão levantava, orava, ou ele trazia uma meditação da palavra, uma profecia, ou ele orava. Tá? E aí, isso acontecia lá em Corinto, só que o culto lá não era tão organizado. Paulo vai organizar esse culto e falar, não pode orar mais de 2 ou 3, nem profetizar. Então, como acontece aqui, nós tivemos aqui, né, o Fábio veio, leu a palavra, o Diego veio, orou. Eu vim, li a palavra e expus. 2, 3. Não precisa de mais do que isso. Paulo vai trabalhar essa questão. Tem que ter ordem, tem que ter decência, e tem que ser 2 ou 3, não precisa de mais do que isso. O que acontecia lá? Todo mundo queria falar. E aí o intuito de todo mundo querer falar era o quê? Eu quero ter o meu momento, né? Eu quero ter os meus 5 minutos aqui de palco. E aí, homens e mulheres. Ok, Deus deu dons para homens e mulheres. Só que, em Corinto,
algumas mulheres agora, elas estavam falando assim, não, Deus deu dom para mim, deu. Então agora eu também não preciso mais de véu. Por que eu não preciso de véu? Porque se eu recebi dom igual a você, eu não preciso de ser submissa a você. Nós estamos aqui em papel de igualdade. Nós queremos igualitarismo aqui. Tem esse negócio de complementarismo aqui, mas não. Isso aí ficou lá no passado. Isso aí é da igreja do Antigo Testamento. Agora a nossa igreja aqui vai ser uma igreja pós-moderna. A nossa igreja aqui agora é uma igreja que é igualitarista. E aí Paulo vai trabalhar essa questão de algumas mulheres que estavam se insurgindo contra a liderança da igreja, dizendo, não, a gente tem que ter voz aqui igual. Não pode, o sindicato aí está tudo errado. E aí Paulo vai tratar essa questão do véu. E aí como que ele vai tratar? O papel do homem e da mulher. E ele expõe algumas razões, e veja que Paulo utiliza a ordem criacional. Ele diz que Adão e Eva foram criados, e ele vai dizer, olha, o homem é criado primeiro e depois a mulher. E essa foi a lei estabelecida por Deus. Ele vai dizer que o cabeça da mulher é o homem, assim como o cabeça de Cristo é Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que no lar, e também na igreja, existe uma ordem em termos econômicas, em termos de função. Jesus é maior ou menor do que Deus o Pai? Igual, certo? Jesus não é menor do que o Pai. Mas Paulo vai dizer que o cabeça de Cristo é Deus. Porque Cristo lhe foi submisso. A submissão de Cristo ao Pai significa que ele era menor? Não, ele era um com o Pai. Ele tem a mesma substância do Pai. Homem e mulher são um. Eles têm que ter um só caminho. Só que o cabeça, aquele que de fato vai ter a liderança e vai ser cobrado mais por causa disso, é o homem. Então, quando ele diz que é o cabeça, não quer dizer que o homem é maior do que a mulher. E às vezes, queridos, quando algumas pessoas se aproximam desse texto com relação à submissão feminina e à liderança e o papel do homem no lar, e a nossa sociedade tem pervertido isso, não apenas no culto, mas no papel da família, porque interpretam sobre a ótica de hoje, como se dizer que o homem tem que liderar significa que a mulher é pior ou menor. Queridos, quando Deus estabelece a mulher no lar, Ele estabelece a mulher para ser protegida. Ele estabelece a mulher para ser cuidada. Quem tem que tomar a frente é o homem. E por que quem tem que tomar a frente é o homem? Porque quando você toma a frente, você vai ser primeiro cobrado. Então Paulo, em momento algum, ele vai proibir as mulheres de orarem ou profetizarem. Ele não proíbe. Ele diz que essa oração e essa profecia deve ser com submissão. Deve ser entendendo o seu papel. Deve ser entendendo que existe uma liderança. E essa liderança instituída por Deus, colocada por Deus, é o pastor da igreja. É a liderança da igreja, os presbíteros. Então eu não posso simplesmente achar que eu estou em pé de igualdade. Então Paulo, em momento algum, ele estabelece a liderança feminina na igreja. Não existe pastora, presbítera na igreja. O véu, e a ideia do véu justamente é essa ideia de submissão, né? Então, o véu no mundo antigo, né, tanto em Corinto quanto para com os judeus, tinha a ver com essa cultura da mulher que era submissa ao seu marido. Então, a mulher que não usava o véu, né, tem até uma série, eu indico para os irmãos, agora está até no Netflix, chama The Chosen. Recomendo fortemente assistirem o The Chosen, e é interessante que ele vai trazer muita coisa do contexto antigo. Por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena, ela começa lá, pecadora, né? Uma mulher da vida, vamos dizer assim, uma mulher que não usa véu. O que acontece depois que Maria Madalena ela é liberta por Jesus e agora ela é salva?
Então veja, Maria Madalena foi salva, ela foi redimida, agora ela se torna uma discípula de Jesus. Na hora que chega, por exemplo, Nicodemos para falar com Maria Madalena, aí ela vê Nicodemos chegando, ela está sem véu, normal, quando chega ela põe o véu. Que é um sinal de respeito, de reconhecimento de autoridade. Então a mulher judia, na época, né, que tinha respeito, ela colocava o véu. Ela não usava o véu o tempo todo. Ela ficava sem o véu, chegava alguém, entrava outra pessoa, ela colocava o véu. E aí isso mostrava que, de fato, ela tinha a submissão ao seu marido, era uma mulher de respeito e tudo mais. E as mulheres que não usavam o véu? Então chegava alguém, ela não botava o véu. Ela falava, não, ninguém manda em mim aqui não. Pode, o que foi? Então é justamente essa posição, né, o nariz empinado, e essa ideia de querer se impor. Estava acontecendo em Corinto. As mulheres estavam querendo se impor. Então a mulher, ela tirava o véu justamente para dizer, nós não queremos ser submissos a liderança nenhuma. Nós temos Deus por nosso líder e não precisamos de mais nada. Insubmissão. E agora, então, Deus trabalha essa questão com relação à igreja no propósito da submissão feminina. Na cidade de Corinto, o uso do véu também estava relacionado a essa questão do respeito. E também as prostitutas cultuais, o que acontecia? Aquelas mulheres que eram prostitutas costumavam raspar o cabelo em Corinto. Então não era incomum em Corinto você encontrar mulheres com cabeça raspada ou com cabelo curto. Essas mulheres com cabeça raspada ou cabelo curto, elas eram aquelas prostitutas cultuais desses templos idólatras. E aí, algumas dessas mulheres, né, quando se convertiam, elas usavam o véu, porque lhes era vergonhoso. Dentro da cultura, as pessoas olharem para ela com aquele cabelo curto. Hoje, a mulher precisa de ter cabelo comprido ou curto? Não, a ideia o cabelo na nossa cultura não tem a ver com essa posição. Pode ser que, né, a mulher querer cortar o cabelo exatamente como o homem possa ter essa ideia. E isso não é bom. Se ela tiver esse intuito, né, de impor, né, quero usar o cabelo, essa ideia de ser radical, de querer ser contrário. Né? A questão de roupa. Então, hoje, a mulher tem que usar saia. Eu falo, não, calça, existe calça feminina e calça masculina. Então, existe roupa de mulher e roupa de homem, não precisa ser saia. Então, saia ou não saia, não diz nada para nós hoje na nossa cultura com relação ao culto. O que diz respeito, então? Em Corinto diz respeito que a igreja e aquelas mulheres daquela igreja deveriam estar debaixo de uma autoridade. E é importante a gente entender, queridos, que estar debaixo de autoridade não significa que a gente é menor. A gente só reconhece que existem diferentes papéis na igreja. O fato da gente ter pastor aqui significa que o pastor é melhor do que os irmãos? De eu ter que ser submisso ao pastor e ao conselho da igreja, significa que eles são melhores do que eu? Submissão não tem a ver com valor, tampouco com ser menos inteligente ou mais inteligente. Tem a ver com dom espiritual e tem a ver com a maneira que Deus decide abençoar o seu povo. Deus abençoa o seu povo estabelecendo ordem. E Ele estabelece uma liderança e Ele abençoa essa liderança. Os presbíteros, os pastores. E a igreja, então, é submissa à sua liderança. No lar, Deus estabelece o marido como cabeça do lar. E aí, então, ele vai governar o seu lar com a liderança servil. Significa que o homem manda na mulher? Não, a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido quando ele é submisso à palavra. De modo que se o marido não é submisso à palavra, a esposa não tem que ser submissa ao marido naquilo que ele não é submisso à palavra. Não adianta o marido achar que ele manda na esposa, ele não manda. Entretanto, quando a gente fala então dessa liderança que Deus coloca, é justamente para a proteção da mulher e não para a opressão da mulher. Por causa do pecado ocorre a opressão. Mas Deus não legitima a opressão, Deus legitima o cuidado. Por quê? Veja, queridos, mesmo no contexto de Corinto, ou mesmo hoje, quando nós colocamos uma mulher na liderança, nós estamos falando que ela vai ser a primeira a ser atacada. Deixa eu falar um negócio, não existe perseguição ainda na nossa sociedade. Mas deixa eu explicar uma coisa, não tem perseguição só física não, queridos.
Você acha que o pastor que está aqui pregando, domingo após domingo, e pastoreando, você acha que tem batalha espiritual ou não? Você acha que o pastor ele sai ileso? Quando ele prega, quando ele evangeliza, quando pessoas são salvas, quando a igreja está sendo abençoada, você acha que tem custo ou não? Você acha que tem batalha espiritual ou não? Precisa jejuar ou não? Joelho no chão ou não? Você acha que o diabo não se levanta, não? Você acha que o diabo não vem para cima, não? Ou você acha que é tranquilo? Não, que é tranquilo. Você acha que é só físico o negócio aqui? A gente perdeu a noção do espiritual. Existe um peso espiritual absurdo e Deus preserva as mulheres. E esse peso, ele vai dizer, quem que é o primeiro a ser atacado? Tem que ser o homem. Ele tem que ser o primeiro a dar a vida pela esposa. Dar vida pela igreja. Num contexto de perseguição física, aí sim, você vai ter agora não só a opressão do Satanás e a perseguição, mas você vai ter também a questão da prisão, da tortura. Quem são os primeiros a serem presos quando o evangelho for proibido? É o pastor, são os presbíteros. Então você vai colocar as mulheres para ir para a batalha? Nós estamos falando de guerra. Se num contexto de guerra a gente não manda as mulheres e a gente fica de boa com isso, porque o povo fala que né, tem que ter igualdade, mas quando você vê a guerra da Ucrânia, você acha lindo que as mulheres e as crianças possam sair do país e deixem os homens lá para morrer. E é isso mesmo, essa é a visão bíblica. As mulheres têm que ser protegidas e os homens vão para a guerra para proteger o seu lar e morrer. E se ele fugir, ele é um frouxo e criminoso. Então ele tem que morrer mesmo pelo seu lar. Tem que ir para a guerra. Agora, espiritualmente, não? Espiritualmente a gente põe as mulheres para irem? Também tem que ser protegidas. Também tem que ser guardadas. As mulheres de Corinto não estavam entendendo isso. Então a visão bíblica é de proteção, é de cuidado. Não que elas não possam fazê-lo. Elas podem. Mas existe uma proteção antes. E o véu era essa proteção. De que existe uma liderança que vai ser atingida primeiro, que vai te proteger. Assim como pai e mãe protegem os filhos. Então nós temos uma liderança que nos protege. E no lar nós temos um marido que tem que proteger a sua esposa. Então Paulo estabelece isso para nós aqui em Coríntios, 1 Coríntios 11. E é importante a gente entender que a ideia do véu, então, tem a ver com a submissão e o papel do homem e da mulher no culto, né? Na nossa igreja, a gente não precisa de véu, a gente não precisa de uso e costume, mas nós entendemos que o culto é prestado a Deus e que esse culto é de acordo com a palavra de Deus e que nós temos uma submissão no nosso lar. E, querido, se no seu lar, o seu marido, ele não tem assumido a liderança, a esposa, cobre dele, coloque ele para cima. Assim, você tem que cumprir o seu papel de puxar o culto doméstico aqui do nosso lar, do meu crescimento espiritual, do pastor. E Deus vai abençoar o seu lar à medida que você, marido, assumir o seu papel de cabeça. E, esposa, a sua submissão é quando o seu marido é obediente à palavra. Então você deve cobrar dele a obediência à palavra, ao mesmo tempo que o marido tem que cobrar a esposa a obediência à palavra. Sabe por que Deus vai cobrar de você a vida espiritual de sua esposa e dos seus filhos? Deus vai cobrar de você. E o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, ele tem que estar disposto a morrer por ela. Então essa liderança é servil, é amorosa. Não tem feminismo e machismo na igreja. Nós temos serviço um ao outro, amor um ao outro. Então eu amo e dou minha vida pela minha esposa. Minha esposa é submissa. Louvado seja o nome do Senhor. O culto a Deus também é estabelecido dessa forma, né? Nós temos uma liderança, não é de qualquer maneira. Deus nos dê graça, queridos, que Deus nos abençoe. Vamos adorar a Deus com mais um cântico. Em seguida nós iremos orar e impetrar a bênção.
te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Santo Deus, eis-nos aqui diante da tua face e rogamos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de ti, Senhor. Que esse lugar seja um lugar de adoração, que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de termos uma vida centrada em nós, com apenas momentos de culto, mas que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Que de segunda a segunda, ó Deus, os nossos joelhos estejam dobrados diante do Senhor, os nossos lábios estejam voltados, ó Deus, para honrar o teu santo nome, e que, ó Deus, a nossa mente esteja meditando na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a praticar a tua palavra, de modo que a nossa vida seja um culto agradável ao Senhor.
E ó Deus, como igreja presbiteriana Esperança, que nosso culto seja agradável ao Senhor, ó Deus. Que a nossa reunião e o nosso ajuntamento solene seja, Pai, para honra e glória do Teu nome, e suba a Tua presença como aroma suave, ó Deus. Não centrada no nosso gosto, não centrada, ó Deus, nas nossas vontades, ó Pai, mas centrada na vontade do Senhor, revelada para nós na Tua palavra, segundo a Tua palavra, ó Deus, para a glória do Teu nome. Dê-nos, ó Deus, um coração humilde, um espírito submisso, de modo que estejamos sujeitos uns aos outros, de modo que estejamos dispostos a lavar os pés uns dos outros, de modo, ó Deus, que sejamos, ó Pai, parecidos com Jesus. Ajuda-nos, livra-nos do mal, tem misericórdia de nós. Nessa noite, ó Deus, achega-te a nós, ó Pai, e a cada pessoa aqui. Santo Deus, o Senhor conhece cada coração, e Pai, visita com a Tua mão providente, poderosa nessa noite, ó Pai, operando um milagre. Tu conheces, ó Deus, a necessidade, a situação. Renova o ânimo, ó Deus, nessa noite em nome de Jesus. Traz a alegria do Teu Espírito e a paz do Teu Espírito, ó Deus, nessa noite em nome de Jesus. Opera um milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Santo Deus, Tu conheces, ó Pai, o que se passa no profundo da alma, Senhor. E Deus, nessa noite, sonda o coração, sonda a mente, ó Deus, e restaura a alma, Senhor, para a glória do Teu nome. Amado Deus, tem misericórdia. Nós agradecemos por esse tempo. E rogamos, ó Deus, dê-nos graça nessa semana, para testemunhar do Teu nome, e honrar o Senhor, e cultuar ao Senhor em cada momento. Restaura cultos familiares, ó Deus, em cada família aqui nessa noite, em nome de Jesus. Estabelece esse culto, ó Deus, para que haja adoração ao Teu santo nome durante a semana, ó Deus, em cada casa. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados do Senhor, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pode sentar, querido? Eu esqueci de falar um negócio aqui com relação à mensagem, que eu lembrei depois, né? Que é com relação aos anjos, né? E aí é interessante porque Paulo fala lá em 1 Coríntios, e aí nós temos a ideia, né? De 1 Coríntios, qual que é o texto aqui? Qual que é o versículo? Por causa dos anjos, né? O 10, verso 10, é isso. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade, né? Então, quando você pega essa questão, né, dos anjos, e aí nós temos duas possíveis interpretações. A primeira delas, que para mim é mais fácil, seria dos anjos da liderança da igreja. Então, ângelos é mensageiro, tá? Então, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai ter o anjo da igreja em Éfeso, né? Ao mensageiro, então, ângelos no grego quer dizer mensageiro, ou seja, aquele que traz a mensagem. Então, por causa daqueles da liderança da igreja, a mulher não deve trazer o véu. Outra questão, né, que é possível aqui também, que eu acho que não teria mais dificuldade, né? Estou pesquisando aqui onde que eu anotei isso, mas depois eu vejo. Mas porque o texto bíblico vai dizer que não somente nós adoramos, mas o nosso culto é prestado diante de principados e potestades e do mundo celestial. Então, o nosso culto é prestado diante, inclusive, dos anjos. E esses anjos, diante da presença de Deus, e aí nós temos, né, em Isaías capítulo 6, dizendo que esses anjos, em face do Senhor, em reverência, eles cobrem até o rosto, né, sendo seres santos. Então veja, se esses anjos, ao adorar a Deus, eles têm tamanha reverência, como que vocês querem irreverência no culto? Então a ideia é essa, de posição de autoridade, era de irreverência, era de eu fazer conforme a minha vontade. E aí Paulo está dizendo, não, olha para o exemplo deles, e nós estamos adorando diante deles, né? Então, tem um outro texto que vai dizer isso aí, tá? Então,
Essa é a questão aí que passou em branco aqui na hora. Tá bom, queridos? Avisos, você que nos visita, para nós é motivo de grande alegria tê-lo conosco, né, que seja não apenas a primeira vez, mas a primeira de muitas vezes. Não deixe de deixar o seu contato, né, para que a gente possa marcar, tomar um café, caminhar junto, tá bom? Nós temos nas quintas-feiras o nosso estudo bíblico, então a gente tem se reunido ali no Centro de Tecnologia às 8 horas da noite. Então quero encorajar você a estar conosco na próxima quinta, às 8 horas, para nós estudarmos a Palavra de Deus. Nós temos estudado ali o Sermão do Monte, e tem sido um protótipo do que serão os nossos pequenos grupos no próximo ano, tá bom? E a nossa irmã Cristina está aqui. No dia 31 de dezembro, a gente vai ter a virada de ano lá na primeira igreja, na nossa mãe. Então, se você deseja participar, né, dessa virada, e aí depois o culto vai terminar lá meia-noite, e aí depois vai ter uns comes e bebes, né? Então, para você aí dar seu nome para ela está com a lista aqui, procura ela no final, caso você queira participar lá do dia 31 na igreja, tá bom? Deus abençoe a sua preciosa vida. Excelente. Cada dia é Natal, muito obrigado. Duas coisas, na verdade. Sábado agora tem encontro dos jovens, então os jovens aí da nossa igreja, né? Procura a Larissa, né? A Larissa ali, nossa secretária, a Júlia, nossa tesoureira. Então procura aí a nossa liderança do MP, deem seu nome, peguem com elas aí o endereço também. Vai ser na casa do nosso irmão Bruno, se não me engano. E tem cada dia Natal. Então, cada dia Natal temos 2 caixas de cada dia aqui, a gente tem mais de 500 cada dia. Então, mais de 500 cada dia para um grupo aqui, né? Então, você pode levar pelo menos uns 15, tá bom? Leva no mínimo aí uns 15 para sua casa, sua família, né? Para a gente espalhar a mensagem de Natal também, tá bom? Deus abençoe, excelente semana na presença do Senhor.